E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje temos mais uma videoaula continuando a temática sobre a sociedade do ouro. Então, sempre lembrando que essa sociedade mineradora no Brasil tinha algumas características bem diferentes quando a gente falava da produção de açúcar. E o professor explicou um pouquinho mais desse esquema na aula anterior, até porque a produção do ouro, ela já tinha aí um vínculo com uma sociedade que estava em formação no Brasil, Eu posso dizer em formação muito mais próximo do que nós tínhamos na Europa, Enquanto isso aqui no continente americano, quando nós tínhamos a produção do açúcar, o Brasil muito era ainda no formato de agroexportação e uma colônia puramente dita, Aqui não. Na produção do ouro nós tínhamos aí uma maior democratização, muita dedicação à atividade e a questão dos baixos investimentos, Bom, tínhamos mais homens livres também nesse trabalho. E continuando essa videoaula, nós temos aí algumas informações, Quase todas as pessoas se dedicaram à mineração, abandonando outras atividades. Nós temos aqui um mapa mostrando isso. A falta de mercadoria nas minas, os produtos tinham que ser adquiridos em outras regiões. É importante lembrar que a atividade mineradora ela expandiu o mercado consumidor, desenvolveu a colônia, exigiu estradas e meios de transportes diferenciados e promoveu também em outras regiões a especialização da criação do gado, por exemplo, além do surto de crescimento demográfico com o aumento do número de cidades e vilas. E também temos aqui algo importante, É importante diferenciarmos lavras e faiscações. Primeiro, lavras são grandes unidades produtoras. Tinham equipamento especializado, mão de obra, às vezes muito superior a 100 escravos. As faiscações eram pequenas unidades e normalmente tinham apenas um minerador. Portanto, aí está a diferença. Lavras, estamos falando de grandes unidades, Outro momento importante é a exploração diamantífera. Era livre, qualquer um poderia exercê-lo desde que pagasse impostos à coroa. Também tem a ideia de por concessão, porque concedida a algumas pessoas mediante a uma taxa fixa, que era anual. Fixa maneira de dizer, não tinha como escapar da taxa, E o monopólio real, a coroa passou a fazer diretamente a exploração dos diamantes. Então nós tínhamos aí a exploração do diamante em 3 fases. Primeiro a livre, depois por concessão, depois um monopólio real, Que sempre acaba acontecendo isso, E também temos a administração da região mineradora. Deixa eu mudar de lugar aqui, A Intendência de Minas, que era um órgão responsável pela execução do regimento dos superintendentes, cobrança de impostos, fiscalização, era um órgão com poder administrativo, judicial, fiscal e policial. Então, estava sempre atento em favor da coroa portuguesa. Quais eram os impostos? Quinto, finta, que é substituído pelas casas de fundição em 1725, captação e também a derrama, Temos aqui as barras de ouro, mas também tem a história do Santo do Pau Oco. Olha só que bacana, Para quem não sabe, eu deixo até esse material anexado, é a ideia de esconder, ouro em santos, Então, a história Santo do Pau Oco, porque eram recheados, E a ideia da santidade, então não, as pessoas acabavam tendo vistas grossas, E não fiscalizavam de maneira devida os santos, E aqui a consequência da mineração também tem um surto demográfico, Uma população interna e externa passou a crescer bastante, Chegamos ali a 3,3 milhões em 1800, ou seja, no regime de 100 anos, basicamente nós tivemos o crescimento de 3 milhões, além da estrutura de trabalho, o aumento do preço do escravo no mercado internacional, trabalho nos quais os negros não eram utilizados também, E também é importante lembrarmos que, como consequência da mineração, nós temos aqui algo muito interessante, formação do mercado consumidor interno e o crescimento do comércio interno, aumento da renda, especialização da economia em outras regiões, grande fluxo de comerciantes, mascates, vendedores para uma região mineradora, além da articulação da região mineradora com as demais regiões, formando a circulação de riquezas na colônia. E aqui eu também deixo um pouquinho sobre as reformas de Marquês de Pombal. Sem dúvida nenhuma, alguém muito importante, principalmente nessa fase do Brasil, com várias e várias metas e principalmente políticas administrativas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Acompanhe o canal e o site webgel.net. Valeu!